Que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Nem a morte, nem a vida, nem a angústia ou espada nos separarão do amor de Jesus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José. E hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 21 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Às vezes não compreendemos, eu particularmente não compreendo porque alguns, por tão pouco, abandonam a fé. E outros são pressionados por todos os lados e ainda mantêm sua vida com Deus. Diante da possibilidade da morte, como o apóstolo Paulo podia manter uma atitude, uma expectativa tão positiva e cheia de coragem? Nestes versos, vemos a atitude que o sustentava. Este mesmo conceito cristão tem sustentado muitos discípulos de Cristo nas tribulações deste mundo. Mas o que Paulo entendeu que o ajudou a superar e a ver com tanto otimismo a vida cristã? Primeira coisa, ele entendeu que as vantagens da vida cristã superam a vida neste mundo. Porque ele diz, para mim o viver é Cristo. Certamente, para todo cristão verdadeiro, Cristo é a razão do seu viver. Cristo é a sua vida. Para Paulo, a vida começou realmente no dia em que ele foi encontrado por Cristo no caminho para Damasco, que tornou-se o assunto supremo, o seu interesse maior. A vida de Jesus incentivava todo o seu modo de viver. A vida de Jesus dava sentido à sua existência, dava sentido à sua atividade e o enchia de esperança da recompensa final. O viver é Cristo porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem concede vida e vida em abundância. Certamente, aquele que não tem o Filho de Deus, João diz em sua primeira carta, no capítulo 5, versos 11 e 12, não tem a vida, não tem alegria, não tem contentamento, não tem segurança e, sobretudo, não tem esperança. Portanto, Paulo diz, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Todos os discípulos, todos os apóstolos foram escolhidos por Cristo para dar fruto. Paulo foi designado como ministro
aos gentios ou para ministrar aos gentios e entendeu que no caso de continuar a viver, podia ganhar mais almas, mais irmãos para Jesus, mais frutos preciosos para Deus. A razão da nossa vida, a razão do nosso trabalho é viver Cristo e produzindo fruto para Ele. Quem compreende isso tem razão para viver aqui nessa terra enquanto Ele der vida. Mas também Paulo entendeu as vantagens da morte, porque ele diz que o morrer é lucro. Embora a vida cristã seja boa, feliz e muito superior a qualquer vida neste mundo, morrer com Cristo é ainda melhor. Que maravilha quando esse dia chegar, pelo menos para mim. Com essas palavras, Paulo procurava encorajar seus irmãos em Filipos, enquanto ao mesmo tempo revelava sua própria atitude sobre a morte. Morrer é lucro, é ganho, é proveito, é benefício. Paulo tinha uma vida muito rica em conteúdo e significado, mas partir desse mundo era muito melhor. Havia aprendido a viver aqui, mas não queria limitar-se a viver apenas esta existência. A morte em Cristo oferece vantagens superiores à vida que nós temos aqui nessa terra. O diabo quer manter o homem no pavor da morte e na escravidão carnal, mas Cristo venceu Satanás e a morte para dar esperança àqueles que se voltam para Ele pela sua ressurreição. E livrou o homem da frustração de viver só em função da alegria do momento e dos prazeres deste mundo. Portanto, quem tem esta convicção sabe que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A morte não significa aniquilação ou a não existência. A palavra partir, nesse caso que Paulo usa, era usado no sentido de desatracar ou desancorar um navio que estava de saída para um novo porto. Descrevia também o peregrino que desmontava sua tenda, tirando as estacas para mudar-se para um novo acampamento. Então Paulo sabia que ao partir desse mundo, estaria no novo porto ou no novo acampamento, além da morte. E isso era muito melhor. No sentido espiritual, Cristo está com os cristãos nesta vida, pois Ele disse que andaria com eles até o fim dos tempos. Mas na ascensão, quando Ele foi embora, de certa forma, retirando-se dos discípulos, lhes concedeu a esperança do reencontro. E eu estou animado para me encontrar com Cristo. Depois da morte, o cristão estará mais achegado a Ele do que agora. E é isto que Paulo diz, é incomparavelmente melhor. Depois desse estado intermediário da alma sem corpo, haverá a ressurreição, o juízo e o lar eterno. Não há nenhuma esperança que possa ser comparada com esta. Pois Jesus, quando foi embora, disse: vou preparar-lhes lugar. E estou ansioso para estar nesse lugar com o meu Senhor. Espero que você também. Paulo ficou constrangido entre as duas possibilidades. Depois de comparar a vida e a morte, ele disse: já não sei o que escolher. Certamente, estar com Cristo é muito melhor. Mas se tenho algo a fazer aqui ainda, vou fazer com alegria e servir ao meu Senhor. Os seus captores iriam chegar à decisão sobre a vida ou a morte dele. Mas acima deles, Deus é quem decide.
Deus é quem está no controle. E Paulo sabia disso e se entrega completamente a Ele. Paulo não sabia como escolheria. Estava constrangido, pressionado de um lado e de outro. Mas uma coisa ele sabia: Deus é quem controla. Deus é quem decide o momento. Esse dilema, vendo as vantagens das duas alternativas, era para ajudar aos irmãos, enquanto estão aqui, ou estar com Cristo e gozar da eternidade. As duas opções são boas. As duas opções nos impulsionam a servir a Cristo e a fazer a sua vontade. Esse dilema deve nos motivar a continuar batalhando pela fé. Para o cristão, nem a vida nem a morte são desprezíveis, mas são bênçãos que Deus nos dá para viver esse dilema maravilhoso. Paulo resolveu seu dilema em consideração à necessidade da igreja em Filipos. Seu desejo de alcançar imediatamente a presença de Cristo foi superado pelo desejo de servir aos irmãos. Ele estava pronto para continuar trabalhando, mesmo com muitas dificuldades e perseguido pelos romanos, judeus e falsos cristãos. Ia ficar para o progresso deles. E a palavra progresso, nesse momento aqui, significa aumentar o comprimento do metal. Era uma palavra usada para ajudar a entender o comprimento do metal depois de submetido ao fogo. Depois veio a significar a ideia de progredir. Então, assim, o progresso não vem por acaso, mas precisa ser forjado com o martelo. Paulo não estava pronto para se aposentar, porque na vida cristã não tem aposentadoria. Queria ser um bom ferreiro no progresso espiritual da igreja. Ficaria para a alegria da fé dos irmãos. A sua presença traria alegria aos irmãos. Sua presença tem trazido alegria aos irmãos? Ele ficaria para comprovar a proteção divina de Cristo. Jesus cuida em toda e qualquer situação. A libertação de Paulo seria uma prova do cuidado de Cristo, um exemplo de sua providência, e daria aos irmãos motivo de se gloriarem em Cristo e em sua proteção divina. Enquanto os outros confiam no materialismo, na ciência, na educação, no poder bélico, o cristão tem muita evidência para confiar em Cristo na maior angústia. Para o cristão, seja na vida ou seja na morte, o importante é estar com Cristo. Que Deus te abençoe. Quem nos condenará? Nem a morte, nem a vida, nem a angústia ou espada nos separarão do amor de Jesus. Nem altura ou profundidade, nem os anjos, nem potestades nos separarão